Passaremos nesse instante à fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante na ordem do dia. Projeto de lei declara, número 67 de 2017, declara de utilidade pública a organização religiosa, beneficente e cultural Tenda de Umbanda Filhos de Aruanda. Autoria, vereadora Sônia Patas da Amizade. Apresentação do projeto. Bom dia a todos. Bom dia aos amigos da Tenda de Umbanda Filhos de Aruanda. Bom dia! Ei. Bom, partindo do princípio que o Estado é laico e que o meu tio era pai de santo, é até uma homenagem para mim estar fazendo esse projeto. Eu acredito no bem. As religiões, para mim, são todas iguais. Algumas pessoas não concordam com isso, mas, para mim, tem que fazer o bem sem importar a quem. Não é? Tá fazendo bem, para mim, está válido. Parabéns a vocês, tá bom? Pelo lindo projeto que eu andei olhando, não é? O trabalho que vocês fazem. Comparecerei à tenda em breve, viu? Qual o trabalho que vocês fazem, que eu andei lendo, conhecendo um pouco, né? Vocês visam principalmente desenvolvimento espiritual e assistencial. Uma bela assistência que vocês fazem também aos munícipes de Jacareí. O projeto se refere a declarar de utilidade pública a organização religiosa, beneficente e cultural Tenda de Umbanda Filhos de Aruanda. A organização religiosa, beneficente e cultural Tenda de Umbanda Filhos de Aruanda é uma organização religiosa sem fins lucrativos, fundada em 7 de setembro de 2010, 7 anos de existência, então, né? Com sede e fórum, Avenida Amazonas, número 128, Jardim Paraíba, no município de Jacareí, estado de São Paulo. Tem por finalidade o estudo e a prática da Umbanda como religião, filosofia e ciência, no desenvolvimento espiritual e no tratamento da saúde humana e saúde animal. Eu acho lindo isso, né? Inclusive, vocês vão estar presentes no evento nosso aí, dando passe nos animais. Parabéns pelo trabalho também se lembrando dos animais. Conforme seus princípios universalmente conhecidos e praticados, cooperando na divulgação cada vez maior de sua doutrina. A declaração de utilidade pública propicia, entre outras vantagens, o acesso a verbas públicas, isenção de contribuição ao INSS e percepção de donativos, além do prestígio e credibilidade, isso que é mais importante, né? Utilidade pública. Na minha ONG também nós pedimos utilidade pública, porque realmente a credibilidade aumenta e nós conseguimos alcançar com maior facilidade nossos objetivos. A posse desse título de utilidade pública confere a credencial de reconhecimento oficial dos relevantes serviços prestados pela entidade. Propagar a fé em Jesus Cristo, Oxalá e na Virgem Maria e Iemanjá, realizar trabalhos espíritas de Umbanda, visando o bem-estar, isso é muito importante, as pessoas confundem um pouco, né? A Umbanda e com outras religiões que não têm o mesmo segmento da Umbanda. Difundir os conhecimentos da sua doutrina, manter intercâmbio cultural e cooperação com entidades religiosas afins, oferecer à comunidade serviços de assistência espiritual, dar assistência material à comunidade carente, inclusive colaborando nas campanhas públicas de auxílio às pessoas, promover atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte, promover atividades artísticas, criativas e de espetáculos. Diante das razões acima expostas, que não poderiam ser as melhores, como eu falei, não importa a religião, o que importa é fazer o bem, sem importar a quem. A organização religiosa, beneficente e cultural Tenda de Umbanda Filhos de Aruanda, propomos, através da presente propositura, declará-la de utilidade pública, contando para isso com a aprovação dos ilustres pares desta Casa de Leis. Como eu falei, e vou terminar minha fala, eu admiro todas as religiões, todas são válidas, vou a todas que me convidam, porque eu acho que, como eu falei, né, cada religião tem a sua credibilidade e eu acredito em todas. Eu sou uma pessoa que trabalho com os animais, não é? Trabalho com as pessoas também,
dando assistência também a algumas pessoas que precisam. Geralmente, aquelas que têm os animais que me chamam, eu vejo que a pessoa realmente tem uma certa dificuldade, a gente acaba ajudando. E eu peço realmente aos nobres vereadores que aqui tem uma diversidade religiosa muito grande, mas que realmente, é como eu falei, né, o que importa é estar fazendo bem, dando uma assistência aos munícipes, aos animais, enfim, a todos nós. Somos todos seres humanos, todos nós merecemos respeito. Obrigada. O projeto está em discussão. Bom dia a todos, cumprimento a mesa, em nome da presidente, senhorita Lucimar, os nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria e nos assistem através da TV Câmara, pela internet, pela TV. Bom, eu queria começar desmistificando algumas coisas. A Umbanda, muitas vezes, ela é demonizada, mas ela se trata de uma religião onde ela vem preencher uma lacuna, principalmente para gerar uma inclusão aos excluídos. E isso acontece desde a sua origem, conforme nós vamos citar mais na frente. A Umbanda é uma religião brasileira que sintetiza vários elementos das religiões africanas e cristãs. Surgiu no início do século XX, na região sudeste, mais precisamente no Rio de Janeiro, a partir da síntese de movimentos religiosos como o candomblé, o catolicismo, o espiritismo, e abrange também rituais indígenas, mais modernamente até os rituais esotéricos. É considerada uma religião brasileira por excelência, com um sincretismo que combina o catolicismo, a tradição dos orixás africanos e os espíritos de origem indígena. Bom, conforme eu citei anteriormente, a Umbanda ela começou mais ou menos na região de Niterói, onde, através de um culto espírita, um jovem chamado Zélio Fernandino de Moraes, ele foi até esse culto e percebeu que alguns espíritos eram excluídos de se manifestarem, principalmente os espíritos de negros e indígenas. Recebeu uma entidade que depois recebeu um espírito que foi denominado o Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque disse que nunca teria caminho fechado para ele. E, a partir daí, precisamente no dia 16 de novembro de 1908, foi fundada a tenda de Umbanda Nossa Senhora da Piedade, que até hoje que foi a primeira tenda da Umbanda no Brasil. Bom, para quem não sabe, às vezes a gente julga, às vezes com um pouco de ignorância, falta de conhecimento, o Caboclo das Sete Encruzilhadas disse que aos presentes queriam trabalhar em favor dos irmãos encarnados, não importando a sua origem social. O Espírito estabeleceu as normas para a prática da Umbanda, cuja base se fundamentaria no Evangelho de Jesus Cristo e na prática da caridade. A partir daí, surgiu a Umbanda, uma expressão, talvez uma expressão da formação religiosa brasileira, onde uma religião onde a gente pode observar, onde conceitos, como volto a falar, católicos, espíritas, do candomblé, indígenas, talvez seja a religião, apesar da minha formação católica, a religião que mais respeite todas as nossas raízes culturais, hoje uma religião tipicamente brasileira. Bom, quanto ao título de utilidade pública, a organização social Tenda da Umbanda, Filhos de Aruana, vocês promovem um trabalho muito importante na nossa cidade. Existem alguns projetos que eu gostaria de divulgar aqui, que é o projeto Aruana Sem Fome, onde vocês servem mais de 250 refeições para mensais, para moradores de ruas, usuários de drogas, além da distribuição de mais de 60 cestas básicas mensais para as famílias carentes da nossa cidade.
a corrente médica do astral, que atende 100 pessoas por mês em tratamentos de Reiki, massagem Shantala, cromoterapia, entre outros, a corrente de cura animal e o projeto Homem de Bem, preparando jovens para a vida cristã. Então, como garante a nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6º, a liberdade religiosa no Brasil, garantindo a proteção de todos os credos. Além de ser uma espécie de reconhecimento pelo serviço prestado à comunidade, o título de utilidade pública dá à entidade o direito de prioridade para estabelecimento de parcerias com o poder público municipal. E a tenda da Umbanda já comprovou o seu trabalho em prol da comunidade. Essa casa já concedeu o título de utilidade pública, Assistência Social Adventista de Jacareí, Associação Auxílio Fraterno Cristão Cônico de José Bento, Associação Humanitária Oficina da Espiritualidade Jesus Cristo e a Comunidade Espírita Allan Kardec. Quero deixar aqui para vocês meu axé e dizer que meu voto é favorável. O projeto está em discussão. Bom dia a todos, senhorita presidente, convidados. É uma honra a gente estar aqui falando de um projeto que querem ajudar ainda mais a nossa cidade. Porque o projeto de vocês já existe, né? Então, é uma coisa gratificante que a gente fica alegre de poder estar falando aqui. E hoje vocês estão querendo, e se Deus quiser, vamos conseguir virar utilidade pública. Porque a gente sabe hoje a dificuldade que é o trabalho de vocês, de várias entidades que a gente sabe. Hoje nós estamos falando de vocês, da tenda de Umbanda, Filhos de Aruanda. Mas nós temos várias entidades que trabalham beneficiando a nossa comunidade, a nossa cidade. Eu, pessoalmente, a Isildinha me conhece, a Raquel, que é minha prima, eu tenho ajudado à medida do possível, sempre que posso, estou ajudando. E a gente fica contente de vocês trazerem para essa casa. Parabéns à Sônia de ter colocado esse projeto visando a utilidade pública. Porque a gente, como eu já falei, é difícil o trabalho. E virando utilidade pública, vocês terão um pouquinho mais de fôlego, terão um pouquinho mais de apoio para a comunidade, porque vocês fazem um trabalho bacana em nossa cidade. Exemplo, a Sônia falou dos animais, que eu tenho aqui a cura dos animais que vocês mandaram para mim. Vocês têm trabalho de doação de quilo, que está aqui também. E, em especial, que eu acho que é o trabalho mais gratificante, mais legal, que é o Aruanda Sem Fome. É um trabalho que vocês ajudam muitas pessoas carentes, pessoas que tanto necessitam. E eu deixo aqui meu recado dizendo que continue o trabalho de vocês, que ampliem esse trabalho, tragam gente nova, pessoas que realmente queiram participar, queiram realmente ajudar, não da boca para fora, do coração, ok? Já adianto meu voto favorável. O projeto continua em discussão. Presidente, mais uma vez, bom dia a todos. Eu não poderia também deixar de participar da discussão desse projeto. O que eu gostaria de pontuar aqui, não desmerecendo o trabalho social da organização, é que todas as organizações que fazem o pedido da declaração de utilidade pública, elas colocam em seu currículo um teor
ou um motivo principal, que é o trabalho social. No meu entendimento, faltou um apoio jurídico a vocês nesse sentido, porque a autora do projeto, ela coloca no seu artigo 1º, ou seja, na própria epígrafe que a TV Câmara colocou ali, agora foi retirada, eles também faltaram com a informação. A epígrafe diz assim: declara de utilidade pública a organização religiosa, beneficente e cultural, Tenda de Umbanda Filhos de Aruanda. Ali só está dizendo declara de utilidade pública organização religiosa. Então está faltando informação ali. No artigo 1º do projeto, diz assim: fica declarada de utilidade pública a organização religiosa, beneficente e cultural Tenda de Umbanda Filhos de Aruanda, devidamente constituída em 2010, registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, Jacareí, São Paulo, sob o número 05497/2012, com sua última ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de julho de 2016, e registrada no mesmo cartório sob o número 8027/2017, em 1º de setembro de 2017, com inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, aí diz o número, como organização religiosa sem fins econômicos, tendo como finalidade, eu acho que aqui deveria entrar o principal trabalho social de vocês, tendo como finalidade principal o estudo e a prática da Umbanda como religião, filosofia e ciência. Eu acho que o trabalho social de vocês deveria estar aqui em primeiro lugar. As organizações religiosas da cidade, quando querem deter o título ou a declaração de utilidade, primeiro apontam a atividade social. Elas retiram o vínculo religioso. O poder público ele não pode apoiar nenhuma entidade religiosa, dispor de suas verbas para isso. Se tiver um trabalho social forte no município, se tiver um trabalho expressivo social, aí sim vocês merecem a declaração de utilidade pública, ok? Fica aqui a minha participação. Obrigado. O projeto continua em discussão. Bom, eu vou falar daqui mesmo algumas menções. Eu acho que nada mais é 2 palavras: dignidade e respeito. Eu acredito, primeiro, é um resgate de uma origem, de um respeito à comunidade, um respeito a uma população e um respeito a uma raiz, uma história de um povo que está aqui. Acredito que Deus é um só, e Deus pode estar em qualquer lugar, e é lá que Ele quer estar, em todos os cantos e todos os nuances, onde existe pessoas solidárias, pessoas de bem, porque é esse o caminho que Ele nos ensinou. É esse o caminho que todos nós queremos e deveremos seguir. Ser solidário não é fácil. Ser solidário precisa de força, batalha do dia a dia. E acredito que, independente da religião que eu possa ter, se eu sou solidária, eu estou seguindo o primeiro ensinamento que Ele nos deu, que era amar ao próximo. Então, por conta disso, independente da minha opção ou da opção religiosa de cada um, se o grupo Ruanda é solidário e faz uma ação social, onde ele ajuda o próximo e ajuda todo e qualquer cidadão que lhe pede socorro, eu sou favorável. Parabéns, Ruanda. O projeto continua em discussão.
Bom dia a todos. Queria aqui também cumprimentar o pessoal da Aruanda que está aqui. Bom, gente, eu estive aqui lendo esse projeto e uma das coisas que me chamou muito a atenção é aqui onde diz Projeto Aruanda Sem Fome, onde são distribuídas mais de 30 refeições aos desabrigados, dependentes químicos e distribuições de cesta básica a todos os meses as famílias carentes. Nós estamos vivendo num país hoje que, infelizmente, não por culpa de cada um, mas por culpa de uma política desastrosa, muitas vezes a gente vira Paulinho, a cara e não quer. Eles corrigiram para a gente, são 250 refeições por mês, não é isso? 250 refeições? Não, a correção não são 30, são 250 correções. 250 refeições, estão corrigindo aqui. E aí nós sabemos que no nosso país, na nossa cidade, tem muita gente hoje que passa fome, não porque quer, mas sim por essas questões sociais que nós estamos vivendo hoje, que muitos, para quem tem muitos e nada para quem tem nada. E aqui, eu já parabenizo vocês pelo trabalho de vocês nessa cidade, que eu acho que é muito importante, porque se a gente depender só do poder público para ajudar essas pessoas, para fazer um trabalho social em cima dos dependentes químicos, se nós formos aqui na praça, aqui, ao lado aqui, a gente vê dezenas e dezenas de pessoas. Se a gente for aqui na entrada do Campo Grande, dezenas e dezenas de pessoas ali, muitos que usam droga, muitos que não têm onde comer jogado, e a gente não está vendo o poder público se mexer em relação a isso. E eu acho que a gente tem que ficar muito contente e feliz de saber que tem uma entidade que hoje faz esse trabalho social, e aí eu não quero menosprezar e nem entrar no critério de religião, eu acho que cada um tem sua religião, cada um defende, e na realidade eu acho que hoje é isso, cada um que está no seu partido defende o seu partido, cada um que tem sua religião defende a sua religião, e eu queria dizer para vocês, como vereador, eu defendo o povo, eu defendo a população, fui eleito para isso, sem olhar a religião e olhar aqueles que querem trabalhar para ajudar o próximo. Então vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês, já queria deixar aqui, adiantado, o meu voto favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Queria só contribuir nesse projeto, bem rapidamente. O Estado brasileiro, como vocês sabem, é laico. Mas a gente vê que os municípios, eles homenageiam religiões. E aqui nós já homenageamos várias religiões. E eu não poderia deixar de votar favorável a esse projeto. Porque é uma religião, como aqui o Rodrigo bem mencionou, brasileira, né? E vocês estão aqui buscando um título porque fazem caridade, porque ajudam o próximo. E nós vivemos um momento no mundo em que há muito ódio, né? As pessoas que são diferentes da gente, são diferentes da maioria, muitas vezes são aniquiladas nos seus direitos. As minorias têm sofrido isso no nosso país. Os quilombolas, pessoas que têm religião diferente da maioria, acabam sendo enxergados na sociedade como pessoas, muitas vezes, do mal, né? Quantas e quantas vezes a gente não vê? Tivemos um episódio recente no Rio de Janeiro, onde um traficante, na verdade, impôs a mãe de santo ali que quebrasse os seus santos, né? Isso é um atentado ao Estado brasileiro e um atentado à nossa Constituição. O mundo precisa de paz, o mundo precisa de tolerância. E a tolerância, ela se dá através do respeito. O respeito às religiões, os respeitos às opções de cada um. E é nesse sentido que eu venho fazer essa defesa. Pela minha formação de advogado, eu jamais poderia vir a essa tribuna e não defender esse projeto. Porque nós estaríamos, evidentemente, atentando contra uma religião que não faz o mal, né? Uma religião que faz o bem. E aí eu gostaria de contribuir que se está aqui concedendo um título, né? E essa declaração de utilidade pública, ela está disciplinada na Lei Municipal número 1887 de 78, inclusive o ano que eu nasci, né? Tá parecendo mais, né?
Eu ouvi, viu? São os cabelos brancos, não é isso? Mas essa lei, ela estabelece quais são os critérios exigidos para se outorgar essa declaração. E o inciso 2º diz que essa pessoa de direito privado deve servir desinteressadamente à coletividade, promovendo ou realizando atividades de ensino, que não é o caso, ou de pesquisas científicas, que também não é o caso, de cultura, poderíamos aí enquadrar, inclusive artísticas, esportivas, não é o caso, filantrópicas ou assistenciais de caráter beneficente, aqui já se enquadra, caritativo ou religioso. Então, inclusive as entidades de caráter estritamente religioso estão aí aptas a receberem também a declaração de utilidade pública. Quando o Abner me apontou essa questão, eu fiquei preocupado, porque, na verdade, eu acho que todos nós vereadores aqui, inclusive a intenção do Abner, é que nós votemos nessa casa projetos em conformidade com a lei. E aí eu fui verificar o parecer jurídico, que foi exarado aqui pela nossa consultoria jurídica, e esse parecer opinou pelo prosseguimento desse processo. Então, na verdade, aqui nós temos dois grandes fundamentos. Primeiro, o fundamento aí constitucional, como aqui alguns vereadores que me antecederam já disseram, que o Estado é laico, que a gente precisa, na verdade, ajudar a promover todas as religiões. Não há aqui nenhuma chance de o Estado determinar uma religião. Isso já aconteceu em alguns estados, e no mundo acontece. Por exemplo, no islamismo, né, onde se determina que a religião daquele estado é o Islã. O nosso país não, ele adotou uma Constituição que visava fazer a conciliação dos interesses da nossa sociedade. E essa conciliação de interesses, ela também recaiu na religião, quando se inseriu no artigo 5º da nossa Constituição a liberdade de crédito, a liberdade de crença. E esse artigo 5º, só para que a gente tenha uma ideia da importância dele no texto constitucional, na Constituição, nem por emenda à Constituição ele pode ser alterado. Então, suponhamos que todos os senadores, todos os deputados quisessem banir essa garantia do texto constitucional da Constituição, não poderiam, porque a própria Constituição aponta que essa é uma cláusula pétrea, ou seja, ela é imutável. Por esse fundamento constitucional, mas também baseado na lei municipal, que, como eu li aqui anteriormente, ela autoriza que tanto as entidades de caráter social, esportiva, cultural, e no caso, ainda que fosse só religiosa, ela estava apta a receber essa declaração. Portanto, com base nesses fundamentos, eu penso que nesse momento em que o país atravessa, nesse momento em que o mundo atravessa, acabamos aqui de ter um atentado, né, na Somália, pouco divulgado na imprensa, porque para a imprensa muitas vezes interessa países da Europa, países da América, e os nossos irmãos africanos parece que são renegados ao segundo plano. É nesse momento de ódio é que nós temos que dar o exemplo para o resto do mundo. O Brasil sempre foi um país pacífico, pela sua gente, pela sua tolerância, por acreditar que nós vamos construir uma grande nação, mas se todas as religiões viverem em perfeita harmonia, buscando o que interessa a todos nós do povo brasileiro, que é a paz e a fraternidade. Parabéns pelo projeto. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Depois dessa aula de direito constitucional, geopolítica, sociopolítica que o Luiz Flávio deu aqui, eu quero me ater aqui ao mérito do projeto, que é a área que eu talvez consiga me expressar melhor. Mas claramente cumprimentar aqui os amigos, na pessoa da Sandra e da Isildinha, quero cumprimentar todos os nossos amigos aqui presentes. Capucci, você não foi o único que me pediu não, viu? A Sandra e a Tânia também ontem, ó,
ligaram para mim lá e pediram apoio, tá? Vou esquecer de você, não. Eu acho que o Luiz Flávio coloca alguns temas aqui, mas tratando das questões locais, eu acho que o que a gente mais precisa nesse momento é justamente solidariedade. E a gente percebe que a sociedade, dos tempos para cá, ela tem se tornado uma sociedade mais individualizada. Cada um procurando cuidar de si, resolver os seus problemas, esquecendo que existe uma gama de pessoas que às vezes não tem sequer condições de tomar conta de si próprio. Quando nós temos a oportunidade de incentivar qualquer que seja, a iniciativa, seja por uma entidade, seja por um grupo voluntário, porque a gente sabe, existem muitas pessoas que fazem ações sociais, beneficentes, sem sequer querer ser reconhecidas, ou seja, fazem extremamente no anonimato. Então, acho que cabe a nós, quando nós temos essa oportunidade, de não só incentivar que grupos como esses tenham realmente a condição de trabalhar, de ajudar as pessoas que precisam, como também reconhecer o trabalho. E eu acho que é exatamente isso que acontece no momento quando a gente dá essa titularidade, declarando a entidade como de utilidade pública na nossa cidade. Eu acho que é uma forma de incentivo, é uma forma de reconhecimento. E eu acho que através dessa nossa ação, desse ato legislativo, é uma forma também de tornar possível que outras pessoas, que outros grupos se atentem para essa questão e passem também a formar esses grupos, ou de qualquer forma buscar criar essas condições para que as pessoas menos favorecidas possam ser assistidas. É lógico que, eu estava olhando aqui, vocês têm, acho que a entidade de 7 anos, 2010, é uma entidade que não é nova, mas ainda é uma entidade que realmente ainda tem muito que caminhar. Mas eu acho que se o aval dessa casa, ele pode propiciar o crescimento, a motivação para que vocês possam, então, vamos dizer, realizar esse desejo com uma maior intensidade, podem contar com o voto desse vereador, tá certo? Obrigado, parabéns. Eu vou tecer aqui uns comentários. O projeto de lei, a documentação que é exigida pela lei foi atendido pela instituição, E como assistente social, hoje a gente vê que há muita legislação que tenta organizar de uma certa forma, quebrar um pouco, às vezes, o paradigma da religião no trabalho assistencial. Então, pelo que o vereador Abrino até apontou, talvez, mas isso vocês têm advogado, a Zildinha aí, Zildinha? Que talvez tenham que mexer um pouco no objetivo do projeto por conta. Se for buscar subvenção do poder público, seja na esfera federal, estadual ou municipal, hoje nós temos a legislação do terceiro setor que exige um pouco essa visão clara de se fazer um projeto social mesmo. Eu entendo que não teriam nenhuma dificuldade nesse ponto, porque hoje a própria Secretaria da Assistência Social, hoje ela tem uma equipe técnica lá, que ela está dando apoio e estruturando todas as entidades, independente de vínculo religioso, para que se organize e atenda a legislação, porque para o município é muito interessante. É um braço para a gente poder acolher as pessoas incluídas, discutir os preconceitos, e eu acho que a solidariedade não tem fronteira. E na própria palavra fala que o que nos engrandece é a caridade. Só que, assim, vai precisar adaptar, sim, o estatuto por conta da exigência da lei civil, Então, hoje eu fico feliz por conta do nosso município ter esse amparo, essa assistência para essa discussão madura dos projetos. Enquanto assistente social, realmente eu reconheço que precisa estar bem claro os projetos que é do cunho de social no lado da educação, no lado da saúde, no lado da assistência. Então, hoje, por conta de ter a divisão de verba e porcentagem
do orçamento público tem que estar visível a qual política pública que vai atender o projeto. Se é saúde, se é educação, se é assistência. Então, hoje tem uma clareza desse. Por isso que hoje está se exigindo muita documentação. O primeiro passo, o título de utilidade pública é um passo, é um instrumental. Mas o mais prioritário é o estatuto de vocês, tem que estar bem claro em que área vocês vão atuar. Eu acho, sempre eu instruo, que todos os projetos eles tenham bem claro todos os eixos sociais, porque nós temos como trabalhar na saúde, na educação, na assistência, na pobreza, né, nos projetos. Então, a gente parabeniza e a gente sabe a seriedade, a gente tem que abraçar o ser humano. A gente está vendo aí a intolerância religiosa muito grande, isso para mim é ignorância muito grande do homem, né? Mas que, nesse sentido, dos projetos sociais, de abraçar as pessoas que estão na rua, de ajudar na cesta básica, porque eu acho que a gente tem que ensinar o povo a se libertar do assistencialismo. Eu acho que isso vocês têm dentro do estatuto de vocês, né? A gente ajuda, mas para a pessoa se tornar independente. E, para isso, não basta só a ação das entidades sociais do nosso município. Basta a integração, o trabalho de rede junto com a sociedade no seu todo e também com o poder público. Então, parabéns à entidade. O projeto continua em discussão. Não havendo manifestação dos nobres pares, vamos então à votação da forma nominal. Como vota a vereadora Abner de Madureira, eu voto pela abstenção. Como vota a vereadora Derbal Sodré? Favorável. Como vota a vereadora Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Senhora presidente, eu queria aqui justificar meu voto, tá? E eu quero salientar aqui que nós estamos num país laico, tá? E eu acredito que todas as religiões merecem respeito. Haja visto a guerra religiosa que nós estamos enfrentando no mundo, que é refletida pela intolerância religiosa. Então eu quero deixar aqui, né, a minha convicção, que diz que na palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então eu quero encaminhar o meu voto favorável. Como vota vereador Juarez Araújo? Quero justificar o meu voto. Eu também estava vendo aqui as 30 refeições, que, aliás, o doutor corrigiu aqui, disse que não é 30, disse que é mais do que isso, e as 10 cestas básicas por mês. Eu vejo outras entidades que têm um trabalho bem mais avançado também, que merece, né, esse título, né? Mas eu me faço aqui as palavras do vereador ali, que não vou repetir tudo que ele falou aqui, a respeito do estatuto, que merece uma correção. Nesse momento, eu não me sinto à vontade para votar favorável. Eu me abstenho. Como vota o vereador Luiz Flávio? Senhora presidente, conforme as razões que eu já expus na tribuna, meu voto é favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Solidariedade, sim. Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Sou favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Bom, quero justificar meu voto até para orientar a população que a gente conferindo um título de utilidade pública não quer dizer que essa entidade ela vai receber verba municipal instantaneamente, não é isso. O título de utilidade pública garante ela, são 3 preceitos básicos. Primeiro, um selo de qualidade que confere, reconhecido pelo município. A segunda, a possibilidade, de acordo com as políticas públicas estabelecidas por município, de receber essas verbas. E o terceiro, que eu considero muito importante, é que ela passa a ter um caráter consultivo na hora de a gente elaborar as políticas públicas aonde essa entidade está atuando. E assim, vou votar pela aprovação desse projeto e dizer que esse vereador
enquanto estiver aqui nessa casa, vai respeitar todas as religiões. Vou votar a favor, como votei a favor da Igreja Ortodoxa, voto nos projetos do Espiritismo, do Religião dos Evangélicos, do Religião Cristã, do Catolicismo, em todas. Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Justificando meu voto, eu sigo a linha do vereador Rodrigo. Para mim não interessa a religião, interessa sim fazer o bem sempre. Favorável. Como vota vereador Valmir do Parque Minha Lua? Quero dizer que a gente tem que respeitar todas as religiões. Hoje eu estou com 64 anos, sou católico, vim lá de Cristina, Minas Gerais, mas eu sempre sei respeitar toda religião, seja católica, evangélico, a religião que tiver em Jacareí, que fazer o bem para o povo. Eu sei que vocês estão fazendo bem e vai fazer. Então, meu voto é favorável. Projeto de Lei do Legislativo número 67, de 11 de setembro de 2017. Declara de utilidade pública a organização religiosa, beneficente e cultural Tenda de Umbanda, Filhos de Aruanda, a autora vereadora Sônia Patas da Amizade. O projeto ele foi aprovado por 10 votos favoráveis. Parabéns. E próximo projeto?